Fala pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é o Edu, meio estranho isso, né? Eu não sou o BRKC Edu, mas eu sou o Edu P, tá? Então vamos diferenciar aí, eu sou o Edu P. E como foi muito requisitado, perdão o barulho do meu teclado, meu microfone ficou ruim, então eu tô tendo que usar meu celular e ele tem uma abertura maior, tudo mais, eu posso ajustar isso na edição. Mas enfim, vamos ao foco da arte, né? Como foi muito requisitado, cá estou eu para ensinar esse efeito aqui que vocês estão vendo na tela. Ficou bem interessante essa execução. Como vocês podem ver aqui embaixo, ó, tem 28 camadas e 7 agrupamentos. E esses agrupamentos estão bem aqui, mais ou menos. Então, tipo, foi algo bem básico na teoria, mas a execução foi muito boa, no caso. Então, eu vou ensiná-los, tá? Vamos bem do início, de fato, para a gente não se perder. Eu comecei pelo Gabigol em si, mas eu quero fazer justamente pelo fundo para que a gente tenha essa noção, tá? A única coisa que eu vou deixar aqui, de fato, nessa arte é minha logo aqui, ó, o Edup, tá? E, enfim, tem resoluções aqui também, ó, que eu uso, Instagram, esse tipo de coisa, né? Agora a dimensão tá errada, mas, enfim, eu usei isso e me ajudou. Então, ó, se vocês querem ver as guias, aqui tem uma camada chamada Instagram, que agora não tá mais, né? Houve uma atualização no Instagram e o feed tá meio retangular, entre aspas. Mas o Instagram cortava isso aqui, ó. Pra quem não sabe, essa resolução exata é 1080 por 1080. Eu uso, para fazer tipo essas artes de Instagram, eu uso, são pixels. Eu uso 1080 na largura, conforme o Instagram demanda, mas a altura é um pouco maior, minha arte é 1350. A resolução eu coloco 300 e é normalmente por aí que eu faço minhas artes, tá? Então, tipo, como eu falei, o Instagram ele estava com esse modelo, agora já não está mais, mas mesmo assim serviu bastante como base, tá? Outra coisa interessante que eu crio, eu venho visualizar novo layout de guias, e quando é uma arte mais teórica, assim, mais algo mais estético, talvez, não sei se é a palavra certa, enfim, algo mais fixo, essas palavras, estético, fixo, eu coloco 3x3, tá? Então, para quem não sabe, é só apertar aqui, ó, colunas 3 e linhas 3. Se aparecer algo aqui embaixo, você tira, tá? Mas isso não é obrigatoriedade, o meu jeito em si, nem sempre eu uso essas linhas de 3x3, e isso é mais para ter uma base, tá vendo? Como ela se encaixa bem, enfim, eu separo meio que por blocos, né? Então, por exemplo, no bloco central de fato da arte, tem aqui a logo do Cruzeiro, passa com a logo da Adidas, tem o patrocinador. Então, querendo ou não, isso dá conforto visual, tá? Então, essa arte eu busquei o conforto de fato, mas não necessariamente também você precisa em toda a arte buscar o conforto, usar esse 3x3, tá? Isso é mais nessa arte em questão. Então, é isso, eu expliquei sobre o Instagram, sobre as guias, tá? Então, usei 3x3, coloquei uma margem, tá? Para poder equilibrar também, perdão. Então, tipo, eu coloquei a margem de 150, vocês podem ver que ficou um quadrado dentro de um quadrado, basicamente. E essas outras guias espalhadas são mais ou menos que eu uso, tipo, para centralizar, coisa do tipo. E aí eu posso ter uma base, tipo aqui, a altura do olho e tudo mais. Então isso é bem importante, coisa que não aparece em arte, tá? Tipo, no produto final, entre aspas, não aparece, mas no processo elas são bem importantes, tá? Então vamos tirar aqui, ó, tudo e focar só no fundo, de fato, da imagem. Como vocês podem ver, só tem 4 camadas aqui e cada uma tem uma funcionalidade bem específica e eu vou apagá-las, tá? Esse fundo eu achei na internet, eu vi um comentário sobre onde você achou o fundo e tudo mais, e esse fundo eu achei na internet, tá? Eu busquei uma parada mais renascentista, tudo mais, algo que remete a uma pintura mais antiga, porque ela tem muito essa característica de retrato. E como vocês podem ver, essa foto do Gabigol, ela tem essa relação, sabe? Parece que ela tá te visualizando ali e tudo mais. E eu não quis, de fato, deixar, por exemplo, igual a Mona Lisa, mas com certeza foi uma base da arte em si, sabe? Tipo, mais em relação à dimensão e tudo mais, eu não quis me prender a isso. Mas, enfim, foi uma boa referência no caso, tá? Então, deixa eu abrir essa camada aqui de fundo. Eu converti em objeto inteligente justamente para preservar alguns detalhes, como vocês podem ver, ó, não tem nada. Eu só redimensionei e joguei no projeto, tá? Então, tipo, aqui eu coloquei um filtro, né, de câmera RAW,
Camera Raw, Camera Raw, como você queira chamar. Eu chamo de Camera Raw pra dar uma ênfase assim legal. Mas tô brincando, eu vou chamar de Camera Raw, tá? E tipo, a única coisa que eu fiz aqui de fato, assim, por alto mesmo, foi dar um pouco de nitidez, né? No detalhe aqui. Eu uso o Photoshop 2020, então tipo, ele é mais antigo, talvez o seu esteja mais moderno, enfim. Mas a função ainda é a mesma, tá? Nos ruídos eu coloquei bastante intensidade de ruído e aumentei o tamanho e a aspereza, né, do ruído para ficar bem algo, sabe, tipo, remetente à pintura, tá vendo? Como que tem esses detalhes, então eu enriqueci, entre aspas, a imagem, deixei ela bem vintage, como o pessoal chama hoje em dia. Então aqui, eu posso disponibilizar o link, tá? Eu não vou disponibilizar de fato um download, coisa do tipo. E por mais que seja algo simples, de 28 camadas, tem uma execução talvez um pouco mais aprofundada. Então eu vou optar por explicar melhor e esse vídeo consequentemente terá mais tempo. Então assim, se você já tem um conhecimento mais aprofundado no Photoshop em si, eu recomendo que você coloque talvez numa velocidade maior, porque eu vou explicar meio que o passo a passo dessa arte no geral e ela vai tangenciar com certeza o efeito, tá? Então aqui, primeiro de tudo eu coloquei um equilíbrio de cores. Como eu falei, eu não comecei pelo fundo, eu comecei pela foto do Gabigol. Então, consequentemente, eu já tinha essa base de cores, né? Eu já tinha essa referência. O fundo, que é assim, meio esverdeado, alaranjado, ele tinha que casar com esse azul do Gabigol. E esse azul também já é o produto final, isso daqui foi edição. Mas, se vocês quiserem ver, ó, na íntegra, assim, de fato, eu só vou tirar os efeitos de tudo, tá? E vou deixar, tipo, original, assim. Eu faço etapas por etapas, vou deixar só a base aqui. E aí a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, assim, de como foi, tá? Ó, vou dar um Ctrl S para salvar. Poderia ter feito isso antes? Poderia, mas quero fazer legal. Então aí, ó, como vocês podem estar vendo, não tem essa proximidade entre fundo, entre foto de Gabigol e... Enfim, eu vou deixar assim, depois a gente vai mexendo com calma. Então eu comecei no equilíbrio de cores, para quem não sabe como ele funciona, você consegue controlar de fato realce, tons médios e sombras, perdão. E aqui, se vocês quiserem dar uma olhada em como eu coloquei coisa do tipo, mas isso aqui não tem muito segredo, tá? Se você quiser balancear uma imagem, por exemplo, vamos se tratar das sombras, tá? A sombra do Gabigol em si, principalmente do uniforme, onde tem bastante destaque, as sombras são da cor azul. Então, tipo, não teria sentido, por exemplo, na sombra eu colocar algo vermelho, sabe? Tipo, não ia casar, ia bater esse contraste. Então, por exemplo, e muito teste, enfim, isso daqui não é algo definido, tá? Então depende da imagem que você quer usar, enfim, do que você quer fazer. Eu coloquei menos 10 e fui ajustando, sabe? Bem assim nessa parte de olho mesmo, vendo quão ficaria bom, quão não ficaria bom. Então, no equilíbrio de cores eu coloquei isso e vocês podem ver que já deu, querendo ou não, a diferença, né? A visão, o olho em si já aceita mais essa parte. Mapa de degradê, muito importante, eu venho usado bastante nas minhas artes, nas minhas composições. E ele basicamente serve para você limitar as cores que você quer, enfim, seja na imagem, seja num texto, coisa do tipo. Ele serve, é como se fosse uma cor sólida, só que você pode brincar com isso, é o mapa de degradê. Então, tem alguns modelos prontos aqui, mas de fato eu fui me baseando nas cores do uniforme, tanto que eu montei aqui, tipo, 3 coresinhas só, não me aprofundei além disso. Então, eu fiz isso de fato e, ó, Alt para baixo, você copia a mesma camada, tá? Eu vou tirar aqui o Blend If, que o pessoal fala, é como se fosse a separação do preto com o branco, você pode brincar nisso, né? Então, eu tirei, ele ficou assim. Só que, para deixar um efeito mais natural, eu fui mexendo aqui, ó, nesses intervalos de cores, significa o Blend If, na teoria. Então, por exemplo, nas cores mais claras, eu tirei e deixei ele pegando aqui, meio que nos tons médios, coisa do tipo. Eu recomendo, se você não sabe muito sobre, dê uma pesquisada, mas basicamente aqui em cima é justamente as cores do próprio mapa de degradê. Então, se eu tirasse aqui, iria sumir o branco, olha lá, iria sumir o azul, iria ficar a parte mais escura do próprio mapa de degradê. Aqui embaixo é justamente o Blend If, que o pessoal chama, é esses intervalos de cores,
que estão ligadas, por exemplo, com a camada abaixo. E a camada abaixo é essa daqui, que tem amarelo, tem verde, enfim. Aqui, ó. Tudo se trata sobre o intervalo. Então eu também não queria deixar muito azul assim, porque tem o tom de pele dele e tudo mais. Então, tipo, por alto é isso. Mexi no brilho e contraste. Aqui diminuí demais o brilho e aumentei o contraste justamente para dar esse peso assim, sabe? Tipo, para que o fundo se encaixe mesmo na imagem, tá? Então, como eu falei, não tem um padrão, você precisa sentir o que você está fazendo, mas por alto eu usei essas coisas aqui. E aqui no matiz e saturação, eu separei os canais, tá? Então, tipo, no ciano. Deixa eu ver. Eu tirei bastante do vermelho. Pra quem não sabe, aqui é basicamente o mapa de degradê, entre aspas. Não é o melhor exemplo que eu dei, mas é o intervalo de cor. Perfeito, o intervalo de cor, onde você consegue selecionar aquilo que você quer, sabe? Então, tipo, eu quero mexer nos tons vermelhos. E nos tons vermelhos, eu quero que o Photoshop entenda que eu vou diminuir a saturação dos tons vermelhos, ó. Preste atenção na imagem. Saturei os tons vermelhos, que no caso podem ser amarelos, coisas do tipo. Eu também mexi aqui, ó, na matiz, então não é vermelho absoluto. E eu posso tirar a saturação dele. Então é bem interessante, em vez de você fazer isso manualmente, você pode usar esse hackzinho, entre aspas, e é bem legal. Então, tipo, você pode encurtar esse intervalo de cor, você pode aumentar esse intervalo de cor. Então eu recomendo que vocês deem uma estudada. Então, assim, de fundo não tem muito segredo. Agora a gente chega na parte do Gabigol, tá? Pra ser sincero, eu usei o Topaz, que é um efeito externo do Photoshop, mas confesso que, enfim, foi coisa básica, assim, tipo, só o sentido, assim, geral das cores. Mas você pode fazer essa manipulação com certeza. Se você não tiver, você pode com certeza. Eu vou aplicar o efeito mesmo com a base, tá vendo? Passa um tom mais vintage, mas mesmo assim você pode fazer isso, por exemplo, mexendo nos níveis aqui, ó. Nos níveis. E aí você tira um pouco do cinza, abre aqui a máscara de corte, vai no intervalo de cores, seleciona o realce. Aí aqui, ó. Tá vendo? Vai pegando, de fato, os realces, as cores mais claras. E aí, por exemplo, depois você pode fazer isso aqui, ó. Sabe? Tem essa tonalidade. Aí você joga um filtro de cor, por exemplo. Filtro de foto, não sei como tá no seu Photoshop. Mas já passa essa estética. Então, não necessariamente você precisa desse filtro externo, né? Mas eu vou entrar nele ainda. Então, vamos aqui. Eu sempre separo assim, imagem base e a inteligência artificial. Inteligência artificial mais para melhorar de fato a qualidade da imagem. Não que essa foto estivesse com a má qualidade, mas a gente sabe que em internet, no mundo da internet, enfim, há essa redução de pixels e detalhes. Então a gente precisa recorrer à IA para fazer isso. Mas eu também não gosto de usar ela de forma íntegra, né? Então, aqui, como eu falei, ó, eu separo esses intervalos de cores. Então, por exemplo, aqui eu pedi para o Photoshop deixar nos tons médios a inteligência artificial e tirar um pouquinho, né? Ter esse respiro nas questões do preto e do branco em si. Essa parte aqui é da foto original, ó, tá vendo? A IA não pega nessa foto. Então, as partes mais claras da própria foto, do próprio Gabigol, é da foto base. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, ó, vou dar um detalhe aqui, ó, do peito para cima. Aí, ó, ela não pega, por exemplo, nessa parte aqui de realce, tá? Essa edição já veio na foto, então também, querendo ou não, me ajudou, né? Mas eu recomendo que vocês deem uma tratada antes, de fato, de mergulhar, assim, na imagem, tá? Então, sem muito segredo, eu recortei, né, óbvio, para fazer essa arte. Então, tipo, já tô com um processo bem adiantado. Mas se vocês quiserem também ensino sobre o cabelo. Não é tão difícil quanto parece. Também não ficou 100% perfeito, eu não quis deixar 100% perfeito, mas ficou bem no sentido assim. Então, inteligência artificial, aqui tá de fato o recorte, que eu mexi com o cabelo, mexi tudo mais, eu agrupei aqui já para não tomar tanto tempo. E aí chega na parte da edição, né, que todo mundo quis saber, enfim, o que eu fiz. Então vamos aqui, ó, deixa eu só tirar isso aqui. Só tirar essas camadas aqui de cima. Tô fazendo bem na íntegra mesmo, assim, com vocês. Não vou refazer o projeto, né? Mas dá pra ter uma base. Então, basicamente, o que eu fiz aqui de início?
certo? Eu peguei essa foto base, digamos, a parte do uniforme, e eu separei, meio que fiz uma cirurgia no Gabigol, tipo, de cabeça e braço e do uniforme em si, tá? Então, tipo, ainda assim, por conta desse intervalo, né, do blend diff, ainda assim pega, mas, tipo, basicamente é isso aqui que eu fiz. Eu separei e aí eu coloquei um tratamento específico para ele, só mexi no contraste, coloquei um pouco mais de tons azuis no tipo da foto, não tem muito segredo, se vocês quiserem dar uma olhada. Coloquei textura, mexi no realce, só realcei mais a foto, deixei mais clara. Então, tipo, tá um tom mais azulado, mas basicamente é isso. Tirei muito dos brancos, então você consegue ver mais detalhes da pele por dentro. Então é isso, tá? Coloquei um detalhezinho ou outro, mas nada muito aprofundado. O ruído também é muito importante, principalmente quando se trata de pintura, né? Algo digital que remete ao analógico, tá certo? Então aqui, vamos lá do início, tipo, vou tirar essa daqui também. Vai ficar meio estranho porque, como eu falei, eu separei a pele e coloquei lá em cima, mas vamos fazer aqui. Ó, coloquei a base, tá, da foto e ficou, tipo, estranho, assim, entre aspas. O que se trata disso? O que é isso? Eu só dupliquei, tipo, fiz isso aqui, Alt pra cima, rasteirizei a camada, justamente pra separar, pra, tipo, mandar pro Photoshop e entender que não é a mesma coisa, apesar de ser, e depois converti em objeto inteligente. E aí, o que eu faço? Eu costumo colocar, tipo, efeito ou base, e aí eu entro no objeto inteligente e tenho uma foto. Então, tipo, o que eu fizer aqui não vai alterar na base de fato, sabe? Então, isso é uma segunda base, é uma estrutura que eu crio. Aí, coloco objeto inteligente e aqui eu vou mexendo, tá? Então, é a mesma coisa que eu fiz ali. Caso o pessoal não entenda ou me pergunte. Mesma coisa que eu fiz ali e deixa eu ver se eu coloquei aqui direto. Ah, não, tá vendo? É a mesma coisa, só que eu já coloquei aqui de fato. E o detalhe mesmo é a galeria de filtros, tá, galera? Onde você pode brincar. Tem muitas opções aqui, ó. Olha o tanto de opção. Tem granulado, tem vitral, se você quer criar um efeito tipo de igreja, coisa do tipo. Fluminense, inclusive, numa arte usou esse efeito. Então, tipo, quem tem esse domínio já sabe, pô, fulano usou assim, você pode usar algo bordado. E aí tem, tipo, inúmeros efeitos e coisas. Mas, para resumir, eu usei textura, tá, em primeiro. Basicamente é só você, por exemplo, você cria escolhe qualquer coisa aqui, mas de fato você vai escolher essas três, né? E aí, eu quero outra coisa. Você adiciona, ele vai repetir, aí você escolhe outra coisa, tá? Não tem como ficar trocando assim, ó, tá vendo? Que é como se fosse uma camada, então, tipo, a camada é o que tá ali de fato, não tem como você ficar alternando, tá? Então você precisa estar sempre criando. Então, basicamente, gente, primeiro, a base é o granulado, deixa eu tirar esses daqui, ó. Eu coloquei um granulado na foto, vocês podem ver, ó, que tem algo meio rosa, algo meio verde. Arestas rasgadas, tá? Para isolar, entre aspas, essa relação de sombra, essa relação de luz. E um texturizador, tá? Arestas rasgadas aqui, ó, se quiser pegar a numeração, só dá um pause aí no vídeo e ver. E o texturizador também, usei isso aqui, ó. Mas como eu falei, alterna de imagem para imagem, mas isso foi o que gerou o efeito no caso. Aí eu dei um ok e ficou isso aqui, tá? Depois eu coloquei um ruído. Coloquei muito ruído no caso. E também, tipo, ficou assim. Já tá... Aqui eu vou abrir a camada. E eu tirei, ó, vocês podem ver. Tipo, tava no branco absoluto. E eu tirei. Então como é que faz pra tirar? Você aperta nesse da esquerda, é como se fosse duas partes. É como se fosse duas partes. Segura o Alt e arrasta para a esquerda. Ele vai suavizando em si. Então eu mandei pro Photoshop, olha, você suaviza as luzes, mas as sombras em questão você deixa, tá? Então ele entendeu isso, fez isso. E aí eu tinha colocado luz indireta, se eu não me engano. Coloquei luz indireta, então já deu esse efeito mais, sabe, esse efeito mais opaco, não sei se essa é a palavra certa, mas tá vendo como já vai pegando mais? E isso em si já matou bastante do efeito, tá? Depois eu coloquei esse inverter para escurecer de fato, dar essa profundidade. E o inverter não tem muito segredo aqui, tipo, é só apertei aqui e inverter. Se o seu não tiver, você pode colocar em janelas e ajustes, tá? Ele vai aparecer em algum lugar da tela e eu costumo usar o layout assim, eu só joguei ele aqui.
Depois usei outra inverter. Então, tipo, ficaram dois inverter, até estranho isso, de fato. Usei um inverter, depois outro inverter. No caso, deu a mesma coisa, né? Deu a mesma coisa, não sei pra que eu usei isso. Mas aí depois eu coloquei um efeito preto e branco, tá? E esse efeito preto e branco eu fui brincando mais assim, no geral, da coisa. E eles estão, inclusive, esqueci de falar, ponto importante. Como eu falei, como eu separei, então existe a imagem base e a imagem que tem os efeitos, tá? Então, tipo, elas estão em máscara, tá? Tipo, elas estão aqui, ó. Isso faz total diferença. Brilho e contraste. Mexi aqui pra vocês, ó. Tirei muito do brilho e aumentei muito o contraste. E, por final, um mapa de degradê para deixar uns tons mais azulados, tá? Então, como eu falei lá no início, iria ficar meio estranho, mas como eu separei a pele, que a pele vem na camada seguinte, ela já tira total disso, sabe? Então, tipo, ela tem o próprio tratamento dela. Ela não ficou de fato desse jeito. Aqui a base, ó, se vocês quiserem ver em exemplo de comparação. E aí entra na questão da pele, tá? Só criei uma máscara de corte, fui recortando, enfim. Se você quiser ver sua própria máscara de corte, segura o Alt e aperta na máscara de corte. Então, filtro de câmera, vou chamar filtro de câmera, tá? Tem aquela questão azul, tudo mais que eu falei, ó. Passa devagar, né? Não mexi nessas cores em si, só tirei um pouquinho do vermelho, um pouquinho do... escureci, na verdade, um pouquinho do vermelho e do laranja. Detalhe, curvas. Isso no geral é só tratamento de foto, ainda não tem muito do efeito em si. Tá, e aí depois eu coloquei esse mapa de degradê. A única coisa que eu fiz aqui foi, tipo, selecionar os tons médios, tipo, bem base assim. Coloquei bem invertido mesmo. E aí criei uma camada aqui e meio que fui brincando, ó, intervalo de cores. Só clicar 2 vezes ali, tá? Tipo, nesse vazio, intervalo de cores. E aí fui brincando, tipo, tons médios. E aí eu fui limitando, sabe, essa parada, tudo mais. Então, tipo, é bem interessante de fato essa execução, né? Já pra, tipo, pegar em algumas paradas. Tipo, pintura. Pintura, ela não é, tipo, totalmente sólida, entre aspas, principalmente a renascentista. Então, tipo, como tá simulando a pintura, ela precisa ter esse intervalo, sabe? Então, tipo, ó, tem uns tons que estão pegando de fato. Não é, tipo, não é um totalmente branco que eu quero dizer. Não é um totalmente azul. Então precisa ter, tipo, um branco, mas um branco já pegando, tipo, um tom azul muito claro. Esse tipo de coisa que não, de fato, vai agredir a imagem, nem vai agredir nem uma cor, nem outra. Então, tipo, o intervalo é meio intercalado, assim, sabe? É, tipo, branco, não tão branco, uma cor já, tipo, próxima do tom do branco, que aqui é o azul claro. Um exemplo, né, do que eu fiz. E aí entra, por exemplo, o tom da pele dele, esse tipo de coisa. Aqui, vocês podem ver que na tatuagem pegou um pouco. Então é mais nesse sentido, para simular de fato esses pequenos... Talvez que o pessoal considere erros, né? Mas não são erros, é mais da pintura em si. E depois, o que eu fiz? Já recortado, eu segurei Alt nessa camada para cima. E aí, basicamente, tenho duas. Ctrl E, ele vai basicamente rasterizar a camada. E aí... O pessoal me pergunta, inclusive, pô, como suas artes elas têm tantos detalhes, perdão. Basicamente é isso que eu faço. Eu converto em objeto inteligente para pegar o recorte. Vou rasterizar só para, enfim, não ficar a mesma coisa daqui. Então, ó, eu tô com uma camada, certo? É a mesma camada, é a mesma coisa. Só tem esse errinho, né, de posicionamento, mas, enfim, é a mesma coisa, tá? Seguro o Alt para cima, tô com 2 camadas iguais. Isso é o High Pass que o pessoal chama, é basicamente o detalhe da foto. E aí, o que eu faço? Dou um Ctrl I na de cima, tá? Opa, elas precisam estarem sendo visualizadas. Dou um Ctrl I, fica estranho assim, tá? No modo da foto em si, no modo de mesclagem, eu venho em luz brilhante, ficou estranho. Depois eu venho filtro, desfoque, gaussiano. E aqui, basicamente, não tem segredo. Quanto menos desfoque você colocar, mais detalhes vai pegar. Também depende da sua foto. Se for uma foto com boa definição, isso vai ficar mais fácil. Quanto maior for o desfoque, ela vai pegar mais áreas. Então, tipo, como eu queria algo só para detalhar, só para dar
um destaque na foto, eu coloquei pouco detalhe e aí ele pegou, tipo, coisas mínimas, assim. Então, isso é maneiro, tá? E aí depois, tipo, usei, vou exemplificar aqui, usei, ó, coloquei digamos. Tá pegando isso tudo. Tá pegando bastante também porque a foto tem ruído, tem que tomar cuidado com isso. Clico na primeira, seguro o Shift, Ctrl E, criou basicamente o detalhe. Eu só mudo o modo agora de normal para sobrepor. Depois, com ela em cima aqui, botão direito, criar máscara de corte. E aí ela já detalhou a foto. Tudo bem que eu exagerei, né? Mas é basicamente isso e você deve tomar cuidado, enfim. Ó, a diferença. Também eu mexi na opacidade no preenchimento, mas é isso. E é importante também vocês colocarem a máscara de corte desse detalhe já na foto cortada, porque senão começa a aparecer umas arestas, umas sombras meio estranhas na foto. E aí você precisa recortar novamente. Então vamos lá. Já com o efeito preparado assim, foi bem por alto, bem sombra, bem escuridão assim. A gente salva, dá um Ctrl S, vou fechar aqui. E aí já começa a encaixar na foto, tá? E depois eu entrei com Topaz, que são esses efeitos externos. Vou colocar aqui. E aí, por exemplo, a foto tava assim. Eu coloquei... Enfim, eu vou abrir aqui o Topaz. E ó. Esse daqui é o antes, esse daqui... Quer dizer, esse daqui é o agora e esse é o antes, sim, verdade. E aí, cara, basicamente aqui é só você brincar, ó. Antes, depois. Esse basicamente é só você brincar, de fato, você tem que ver o que de fato interessa. Eu só queria que ele mexesse um pouco, tipo, nas tonalidades, ajudasse a espalhar. Então, tipo, você pode testar aqui, ó. Tem inúmeros, enfim. E aí, se você quiser, inúmeros efeitos, e se você quiser mexer, de fato, você vem em ajustes globais, e aí você vai mexendo, ó. Eu fiz isso, basicamente. Detalhes, coisas do tipo. O meu já tá definido, então, tipo, pra ser sincero, eu teria que achar aqui. Mas é isso no caso. Aí ele deu, tipo, essa super saturada, como eu falei. Isso você pode facilmente fazer. Você chega aqui, ó. Por exemplo, aumenta a vibratilidade, coisa do tipo, aumenta a saturação. Então dá um efeito já parecido. Não precisa, de fato, de algo externo. Mas eu usei algo externo até pra brincar também com isso. E aí ele deu essa super saturada, né? Mesma coisa, usei outro efeito. E esse efeito já, tipo... já achatou um pouco mais a foto, ele deixou ela mais neutra, assim, e justamente pegando esses tons, né, tanto do fundo, já ficou mais amarelada, e pintura renascentista tem muito essa característica do amarelado, principalmente essas de retrato, então, tipo, já ficou algo mais suave, se assim podemos dizer. Você pode fazer isso com a manipulação, com um pincel, coisa do tipo, e aí, nesse tom mais suave, eu entrei com um filtro, né, de câmera, e ele pegou legal, tipo, o filtro já ajudou a definir esse topaz que eu usei ali, tá? O topaz é gratuito, então, tipo, é só você baixar. Então, tipo, aqui vocês podem ver as configurações, ó. Tirei muito dos realces, tá? Então, tipo, em vez de deixar a foto assim, eu escureci, deixei menos 55. As sombras, já escureci mais ainda as sombras. Deixei a foto mais preta, tirei mais do branco em si, ó. Então, em vez de pegar essa luz toda, que em pintura é difícil de executar, eu deixei 35. Então, como eu falei, vai de foto para foto, mas a estética é essa, sabe? Tipo, de algo mais suave assim para algo mais neutro, algo mais aqui, ó. Coloquei mais tons azuis, tirei mais do amarelo, coloquei tons mais esverdeados, porque se eu deixo ele mais pro rosa ali, fica mais difícil de manipular, né, nesse sentido de pintura. Então, tipo, a pintura já tem algo mais esverdeado, algo mais de idade ali. Então, ó, detalhe, por exemplo, dessa vez eu não coloquei nada. As cores aqui eu pouco nem mexi, na verdade. E ruído padrão, sempre vou colocando ruído justamente para dar esse efeito, tá? Aqui, ó, um efeito mais de, sabe, de idade, algo mais tipo uma espécie de papel, talvez eu diria. Então já deu esse efeito, já encaixou muito. E aí, como eu falei lá atrás, aqui é a mesma coisa basicamente, ó. Aqui eu fiz também, só copiei isso aqui, ó, Alt para cima. E aqui, ó, basicamente, como eu falei um pouquinho lá atrás, tá? Eu usei essa questão do Alt para cima. E aí rasterizei a camada, para de fato não seria a mesma coisa. Objeto
inteligente, mas de fato eu já coloquei o efeito. Então, tipo, se eu apertar aqui, é um efeito de pintura, tem no Photoshop. É só você vir aqui, ó, filtros, distorção não, estilização, pintura a óleo. E aí você pode mexer, ó, tá vendo como é que ele fica? Não vai dar muito bem esse efeito, eu exagerei de fato também, você pode deixar bem menos, mais suave, ó. Mas eu exagerei, e aí exagerando, eu pude brincar nesse intervalo, né, de luz e sombra, o famoso blend diff, aqui, ó. Tá vendo? Então, tipo, eu usei ele rasterizado mesmo, nem queria salvar de fato, era mais pra poder dar essa textura. E aí, como eu falei, a questão interessante é, ó, por exemplo, eu vou apagar aqui o estilo da camada. Então, tipo, seria assim, a camada que tá em cima da própria foto do Gabigol é essa. Mas aí o que eu fiz? Eu fui brincando. Então, por exemplo, eu falei, pô, eu vou tirar do absoluto realce, olha lá, tá vendo? Que o escudo do Cruzeiro, as estrelas, no caso, perdão, já começam a aparecer. E aí, segurando o Alt pra direita aqui, assim, ó, pra esquerda, perdão, eu já pude dar um intervalo maior, um respiro maior para esse efeito. E eu posso fazer isso também com as sombras, né? Ó, vou tirando da sombra, Alt segurado, aperto nessa pontinha e vou arrastando. Então, tipo, já dá esse efeito ainda mais, tá? Tá aqui ele. Inclusive, eu mudei aqui, ó, preenchimento tá 90, opacidade 60. E aqui, como eu falei, eu tirei do absoluto realce, da absoluta luz. E fiz isso aqui, no caso. Esse intervalo. E cor seletiva depois, coloquei de fato um rosa, digamos assim, no rosto dele, até para pegar legal na pele, tá? Para dar esse destaque, ó. Amarelos, tons amarelos. O cor seletivo ele é bem legal, ele lembra bastante esse matiz de saturação, só que acredito que o cor seletiva ele é melhor para você de fato ajustar sua composição. No matiz de saturação ele é melhor num pós, tá? Isso é, enfim, eu uso assim, tem gente que usa, não usa assim, enfim, vai de cada um. E aqui, ó, deixei os tons mais amarelados, mais nessa parte do magenta, que no caso é o rosa, justamente para dar esse efeito, né, de pele assim, talvez também um contraste nessas cores aqui, tipo, essa parte aqui ainda assim é um amarelo, porque você sabe que é um amarelo, né, a cor da pele dele, mas já tá pegando uma espécie de rosa muito próximo, e tem esse fundo que é uma espécie de amarelo com branco, então é bem interessante esse efeito, né. E aí fui mexendo nas cores assim, bem de olhômetro, tá? Não fique com medo, não fique se policiando tanto. Vai mexendo, ó, por exemplo, deixei mais branco. A foto eu deixei mais branco. Eu tirei, tipo, muito branco no início para depois deixar no tom que eu quisesse, sabe? Então é bem interessante. Opa, tava 45, tá? E aí fiz a mesma coisa também, ó. Shift. Enfim, segurei Shift na primeira camada, tá? E na última, digamos assim, que é essa do Gabigol, a foto base, eu apertei com o botão esquerdo, mas ainda assim com Shift segurado. Aí fiz a mesma coisa, Alt para cima, Ctrl E para rasterizar tudo. E aí eu converti aqui e tudo mais e renomeei, efeito. E vamos ver o que tem nesse efeito aqui, ó. Tá vendo? Aí já é outra galeria de filtro, ó. Esse de fato foi o que matou a arte em si. Vocês podem ver, ó, também tem esse intervalo aqui, esse respeito, né? E vamos ver o que tem dentro disso que ajudou tanta arte. Olha lá, um efeito, tá vendo? Então é mais isso, ó. Agora é a parte talvez mais importante e tudo mais. Então, ó, coloquei um brilho difuso, tá? Na parte de cima, justamente para dar essa relação mais de solto, assim, mais de desbotado. Achei a palavra agora, perdão. Mais de desbotado. E aqui, ó, eu fui mexendo, não tem algo fixo, depende muito da sua foto em si, sabe? Tipo, o brilho poderia ter aumentado, sabe? Então tá pegando bem nessas áreas, só que de uma forma bem menor. Texturizador padrão, tá, galera? Tem que ter, justamente, ó, a diferença. Tá vendo? Texturizador, ah lá, coloquei tela de pintura, escala 102, relevo 2, superior esquerdo, e embaixo de tudo, bem na base mesmo aqui, ó, granulado. Tem que ter também, galera. Tem que ter. Se você quer esse efeito de áspero, esse efeito de pintura, tem que ter granulado. E aqui não tem muito segredo, tá? Granulado normal, intensidade 10, contraste 50, texturizador e brilho difuso. São meus amigos aí nessas artes mais recentes. E só uma dica de fato, para não ficar tão chapado assim,
tão, tipo, tão meio que descarado que é algo digital, tá? Como eu falei, você precisa respeitar os intervalos. Então, talvez num preto desse, nessa parte aqui da barba, por exemplo, você já entre... Aí eu salvei, no caso, perdão. Salvei, é só dar OK. Fechei aqui, salvei, ó. E como eu falei, tá no efeito. Mas vocês estão vendo que tem esse intervalo aqui? Vamos ver o que eu fiz. Tirei um pouquinho, ó, só afastei um pouquinho. E a diferença, vocês podem ver, ó, até voltando no vídeo, mas ó, nessa parte bem mais escura da barba dele já não tem tanto efeito. Ainda tem, mas não tá com essa força toda que teria. Então, tipo, a imagem não tá tão chapada assim, sabe? Ainda tem esse respeito. É como se o próprio artista, como se o pintor, ele tivesse se esforçado mais para pintar essa parte aqui, e nas outras ele foi soltando um pouco mais a mão, coisa do tipo, sabe? E o Photoshop entende muito bem isso. Então, por exemplo, ó, tá no intervalo de 0 a 30 as sombras, tá? Aqui a sombra, aqui a luz. Ó, 0 a 30, tá vendo? Aí, Alt 30 aqui, ó. Alt, segura com o botão esquerdo e arrasta. Olha a diferença, ó. Muita textura, muita coisa. Só arrastar um pouquinho aqui, ó. Só dar uma suavizada. Já é outra dinâmica, galera. Então, ó, vou dar um zoom aqui. Deixa eu só puxar aqui, ó. Ah lá, tá vendo? O preto não bate com o preto do fundo. É só você tirar um pouquinho do efeito. Você tira um pouquinho do efeito, ó, e já começa a encaixar bem melhor, tá? E depois eu fiz a mesma coisa, tanto que eu renomeei detalhes. Segurei a primeira camada, já da foto do Gabigol, Shift, tá segurado no Shift. Apertei Shift aqui com o botão esquerdo. Alt para cima, Ctrl E. E aí fiz a mesma coisa. Alt para cima, Ctrl I. Para de fato essa primeira aqui virar o detalhe, né? Normal para luz brilhante, venho em filtro, desfoque gaussiano. Aí, por exemplo, coloco não sei, você precisa ver, é teste, é o que eu tô falando. Coloquei, seguro o Shift, marco na camada de baixo, Ctrl E de novo. No modo de mesclagem normal, eu coloco sobrepor. E aí crio uma máscara de corte, é porque já tá a máscara de corte. Mas é a mesma coisa, tá? Aqui eu fiz muito rápido, enfim, ficou feio. Mas esse aqui eu já diminuí também aqui, ó. Ele ficou assim. Aí pra não ficar tanto, eu coloquei opacidade 25 e o preenchimento 100%, para que ele fique bem cheião assim mesmo, mas com opacidade menor. E o que eu fiz aqui também? Para me ajudar, né, de certa forma, ambientar isso, eu só fui no fundo, segurei o Alt, arrastei aqui para cima, ó, com o botão esquerdo, com o Alt segurado, Ctrl E, tá? Aí fiz o fundo aqui. Talvez eu tenha mexido um pouquinho em relação a escuridão, né? Não sei, aqui eu tô vendo que tá um pouquinho mais saturado do que aqui. Mas, cara, não muda muita coisa não. Depois joguei aqui embaixo, ó, em cima dessas no caso, e aí fui brincando, ó. Tá, normal, 70 de opacidade, preenchimento 35. Eu vou copiar aqui, ó, pra vocês verem. E apesar de não tá idêntico, vocês vão ver, ó. Ah lá, tem o mesmo efeito. Então, tipo assim, é isso, sabe? Não tem muito segredo. E aí já ambientou mais ainda, tá? A imagem não ficou tão independente assim. Então, já ambientei fundo e Gabigol. Cara, isso daqui é muito tranquilo. A ambientação tem 2 camadas. Aqui, ó, vou marcar pra vocês. A imagem tava assim. Mexi na cor seletiva, como eu falei. É bom para você ter esse controle das cores, não fugir tanto. O branco, deixei mais branco para pegar essas partes, até o cabelo do Gabigol é um pouco branco, mas eu quis deixar mais amarelado. Tem um pouquinho de branco aqui, ó. Então, tipo, ó, a diferença, ó. Os tons mais azulados, deixei eles mais próximos do próprio azul, de fato, porque às vezes foge, ó. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e trazer para cá, tá vendo que tem a relação do rosa, ciano, tá longe do azul, então ele meio que vai pro rosa, mas ainda tem a espécie do azul. Então eu queria controlar esses 2 tons, né? Na verdade, né? O pessoal chama de ciano e o pessoal chama de ciano e o azul, enfim. E aí eu só aproximei ele mais do próprio azul, porque o ciano já é mais perto do azul na teoria. Então pronto, ó, ficou tons azulados. Vibratilidade, coloquei também. Deixa eu só tirar isso aqui. Vibratilidade. Tirei um pouquinho só da saturação e aumentei a vibratilidade para que as cores fiquem talvez mais visíveis, porém menos saturadas, tá? Então, aqui no pós, ó, por exemplo, eu já tirei até, mas
Para unir, de fato, a arte como um todo, para ela não ficar tão separada, eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui é de um pack, tá? Então, tipo, eu vou ver se eu posso disponibilizar, mas, enfim, olha isso aqui. Você pode achar em Google, tipo, textura de madeira, principalmente de madeira, né? Pra remeter essa pintura, coisa do tipo. E ó, tá vendo como ela encaixou legal? Porque isso de fato foi uma boa execução, tá? Então, tipo assim, eu vou explicar direitinho aqui. Mas aqui, base, como eu falei, eu só peguei isso tudo, com shift selecionado, arrastei pra cima no alt, Ctrl E, e isso aqui deu minha própria foto, ó. É a mesma foto. E aí coloquei aqui como base, mexi no filtro de câmera, né? Pra quem não sabe também, deveria ter explicado isso antes, mas é só chegar aqui, ó, filtro de câmera RAW ou Shift Ctrl A. Aí vai aparecer aí, filtro de câmera RAW, filtro de câmera RAW, de RAW, depende de como você queira chamar. E aí, ó, pra quem quiser ver, eu coloquei essas configurações, ó. Deixei os tons mais azuis da foto como um todo. Aí coloquei um pouquinho de magenta também, pra combinar com a pele dele. Mas no geral foi isso, ó. Não mexi muita coisa, tá vendo como não teve muita execução, algo muito elaborado? Só fui mexendo mesmo já pro final, mais nas cores, mais na textura. E aí coloquei equilíbrio de cor. Aqui, ó, posso ver até que já tá um pouco mais, ó, mais vivo, principalmente essa parte aqui do rosto dele, para dar esse destaque, né? Porque tem muito azul aqui embaixo e essa parte precisaria necessariamente ter cor. Na parte de vibratilidade, coloquei aqui para tirar de fato das sombras, ó. Tirei das sombras, deixei entre o bem cinza, quase realce, pro branco realce, né? E aqui, ó, eu tirei as cores, basicamente, no geral, tá vendo? Eu fui tirando, mas tirando pouquíssima coisa, mas só para dar um toquezinho, um extra. E aí, como eu falei, a textura aqui, você pode achar a textura de madeira, coisa do tipo. Isso daqui é de um pack, tá? Então, tipo, eu não sei se eu posso disponibilizar de fato. Mas, cara, isso daqui você acha em Google, tipo, textura... Olha lá, textura de tecido ou textura... Enfim, esse tipo de textura, sabe? E aqui, ó, não tem muito segredo. Eu fui colocando, ó, e sempre mesclando nessa relação de luz, sombra, tá? Pra respeitar, né, essa imagem. Então, tipo, aqui, ó, por exemplo, eu vou tirar esse respeito aqui, essa relação de sombra e luz. Vocês vão ver como é que ficou, ó. Estourou muito a imagem. Eu poderia deixar assim? Poderia. E ainda tá com preenchimento 10. Então, enfim. Aí eu coloquei preenchimento 10. Fiz o respeito. E aí acabou pegando mais nessas partes de sombra, tá vendo? Porque eu tô falando Photoshop. Do cinza já para escurecer para baixo em si, tipo, para as cores mais escuras ainda, você deixa, tipo, você deixa pegar esse efeito, mas dos realces, do cinza para cima, do cinza mais próximo do branco, você tira. Então, isso tudo aqui não pega, sabe? E é esse respeito que deu esse efeito, sabe? Então, tipo, ó, tá 15. Ele era assim, já pra, tipo, esse destaque de malha, assim, essa questão mais quadriculada. Aí coloquei, ó, 15 de preenchimento. Mexi aqui também, dessa vez eu já tirei da própria foto, né, a cor, pra fazer essa brincadeira. E aqui também, ó, um efeitinho só de sujeira, algo do tipo assim, ó. Um efeito mais sujo, um efeito mais de parede, sabe? Parede velha. E no final, deu isso aqui, ó. Isso daqui também deve ter uma galeria de filtro, como eu falei. Galeria de filtro já na arte completa. Aí coloquei o brilho difuso de novo. Dessa vez eu acho que até menos. Texturizador. E o granulado. Padrão, galera. Galeria de filtro é muito importante para esse tipo de coisa. E aí no final, ó, só joguei minha marca d'água e foi isso. Espero que eu tenha explicado muito bem. Já são 18h03. Não sei se vocês perceberam, mas eu tava sem internet e agora eu tô com internet. Então muito interessante. Tentei explicar da melhor forma. Peço desculpas aí caso eu não tenha explicado tão bem quanto eu imaginei que explicaria ou coisa do tipo. Mas caso você tenha alguma dúvida, é só me perguntar. Eu vou disponibilizar esse PDF, inclusive, aí. Parabéns para todo mundo aí, pelo apoio que eu recebi também. Então, tamo junto, eu quero ver. Eu vou desafiá-los também, além do like que você deve deixar nesse vídeo, para que, enfim, me incentive a gravar mais coisas e trazer mais coisas. Eu desafio vocês também a criar algo nesse estilo, ou do outro estilo, enfim, da execução que você queira. Mas ainda assim, pô, eu
assisti o vídeo dele e comecei a usar a galeria de filtros e fiz tal coisa. Esse galeria de filtros, ele é bem antigo, tá, galera? Então, se eu não me engano, ele veio antes do filtro de câmera RAW, do filtro de câmera. Então ele já tá aí no Photoshop há um tempão. A questão é como isso é executado, tá? Então, tipo, como isso é respeitado na própria arte. Então, sabe, não tenho muito o que falar de fato. Foi isso, em 28 camadas talvez eu tenha prolongado bastante. Não se preocupe em relação, por exemplo, ao Topaz. Se eu não me engano, ele é gratuito, então só pesquisar no YouTube, como baixar Topaz Photoshop. Então, é isso, você pode brincar lá também, coisa do tipo. Eu lembro que eu falei no Twitter que seria integral, assim, do próprio Photoshop, mas, enfim, acabei esquecendo ali do Topaz. Mas como eu falei, isso tudo dá pra fazer tranquilo, é mais relação de como você respeita a arte, como você pensa. Uma dica também pra quem precisa, quando eu fiz essa arte, foi tipo 40 minutos, assim, eu acho que eu levei mais tempo pra cortar a foto do que pra executar. Então, é isso, tipo, a praticidade não significa que não é bem feito, sabe? Só é mais prático. E é prático também, galera, porque eu já tô um tempinho aí martelando essa ideia, já tô um tempinho testando, então sejam curiosos, ó. Tem muito filtro aqui pra vocês mergulharem. Deixa eu só criar uma camada. Tem muito filtro aqui, ó. Tem muita coisa que vocês podem usar, ruído, moldura, estilização, distorção. Então é mais do tempo que você investe nisso. Então obrigado, não vou tomar muito do tempo de vocês. Como prometido, aí tá o tutorial. Espero novamente que eu tenha explicado muito bem. E enfim, se você não entendeu, tenta assistir mais uma vez com carinho, desacelera o vídeo. Eu tentei explicar da melhor forma, como eu falei, mas ainda tô com dúvida, tudo mais. Chama no Twitter ou no Instagram ou no próprio comentário do YouTube. Eu acho que no comentário do YouTube eu vai demorar um pouco mais, porque eu não tô tão antenado de fato. Mas Instagram, principalmente Twitter, me chama que com certeza eu vou te responder. Então tamo junto, galera. Obrigado aí. Tenha uma boa noite agora, né? 6 horas. Enfim, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Me sigam no Instagram carinhosamente. E eu quero ver o trabalho de vocês também, porque com certeza virão ótimos trabalhos depois dessa aula, entre aspas, dessa passagem de conhecimento. E é isso, tamo junto, galera.